Saudações aos professores da banca examinadora, professora Regina, professora orientadora desse projeto, professor Marco Antônio e professora Liamara Escorteganha. Meu nome é Flávio Anderson de Brito, sou aluno do curso de licenciatura em computação, do Polo de Sete Lagoas, Minas Gerais. Darei início à apresentação do trabalho de conclusão de curso, cujo título é Gamificação, suas características e seu potencial como facilitador do processo de interação em ambientes educacionais. Acredito que antes da apresentação propriamente dita, é importante justificar o porquê da escolha do título, né? E ao longo dos trabalhos pude perceber que o educador ele pode se valer do contexto presente nos jogos como apoio na rotina educacional, promovendo maior engajamento dos alunos e compromisso com melhores resultados. Introdução. O presente trabalho apresenta a caracterização da gamificação e os resultados da implementação de um plano de aula experimental, no qual são evidenciados os seus benefícios, alcançando-se maior motivação e interação dos alunos, e, por conseguinte, melhores resultados no processo educacional. Esse plano de aula foi desenvolvido com o apoio do corpo docente de uma escola da zona rural do município de Sete Lagoas e contou basicamente com a aplicação de uma plataforma denominada ATR Mini, voltada para jogos de matemática para alunos dos primeiros anos do ensino fundamental. Justificativa do projeto. É fato que um dos maiores desafios da educação é contornar a desmotivação que pode ocorrer entre os alunos. Subentende-se dessa maneira que a metodologia não acompanhou a evolução do perfil dos alunos presentes em sala de aula atualmente. Para se reverter este quadro, entendemos que é necessário criar soluções, utilizando-se de novos métodos e buscando novas experiências. Para tanto, antes de tudo, deve-se aceitar que mudar as formas de comunicação é fundamental para a contextualização de qualquer modificação de metodologia educacional. Objetivos do projeto. Objetivo geral: definir o termo gamificação, apontar as suas características e reforçar o seu potencial como facilitador do processo de interação no ambiente escolar, servindo com eficiência como ferramenta para os educadores e gestores do segmento educacional. Dentre os objetivos específicos, destacamos: expor características que devem ser seguidas para a adoção da prática da gamificação, apresentar uma proposta a mais de interação no ambiente escolar, oferecer a possibilidade da criação de uma situação mais propícia ao aprendizado, que o aluno se sinta mais à vontade para aprender, apresentar um modelo experimental de gamificação, baseado na utilização da plataforma ATR Mini, voltada para jogos de matemática, conforme dito anteriormente, para alunos dos primeiros anos do ensino fundamental. Metodologia. Trata-se de um estudo exploratório qualitativo, balizado por investigação bibliográfica e um trabalho de campo, nos quais se utiliza do método científico amplo e divide-se em duas etapas. A primeira delas, revisão de literatura, com o levantamento de referencial teórico de publicações e trabalhos acadêmicos de repositórios conceituados, contrapondo-se posicionamentos, discutindo características e métodos de aplicação do tema abordado, ou seja, da gamificação, da utilização da gamificação nos projetos educacionais, no ambiente escolar. Um segundo termo, segunda etapa, nós temos a avaliação, a coleta e discussão dos resultados da implementação daquele mencionado plano de aula experimental,
com a adoção propriamente dita da gamificação no cotidiano escolar. A título de ilustração, sacamos alguns principais pressupostos teóricos. Para Lee e Dow, 2012, citado por Falcão, 2014, as aulas tradicionais não oferecem suporte a novos recursos, desmotivando o aluno. Nesse mesmo sentido, segundo Moraes e Varela, 2007, citado por Falcão e outros, 2014, a falta de envolvimento e motivação do aluno afeta diretamente o aprendizado e compreensão do conteúdo estudado. Ariane e outros, 2013, citado por Ferreira e outros em 2015, revelam que a gamificação tem o potencial de melhorar consideravelmente a experiência e o engajamento dos usuários em uma variedade de domínios de aplicação, incluindo ambientes educacionais. Viana e outros, 2013, citado por Martins e Girafa, 2015, afirmam que por meio dela, da gamificação, é possível engajar, sociabilizar, motivar e ensinar de maneira mais eficiente. Para Navarro, 2013, citado por Bittencourt, em 2014, o termo gamificação, por definição, trata-se do uso de estruturas e estratégias de jogos em ambientes variados, diversos do uso comum, valendo-se da inserção de regras, objetivos, metas, ranking, entre outros aspectos, buscando melhorar a interação do aluno com as ferramentas educacionais, do aluno com o próprio educador e vice-versa, tratando-se de uma via de mão dupla. Desenvolvimento do projeto. Esse trabalho foi desenvolvido em duas fases distintas, porém complementares, denominadas fase interna e fase externa. Na fase interna do trabalho, primeira etapa, procurou-se definir o termo gamificação. Posteriormente, as principais características aplicáveis ao processo de ensino e aprendizagem. Depois, deixar mais claro o potencial para interação no ambiente escolar. E, por fim, já ao final do trabalho, posterior à segunda fase, que é a fase externa, a discussão do resultado dessa experiência externa. Iniciando a fase externa do trabalho, foi feito primeiramente o contato com a instituição escolar, a apresentação do nosso projeto, depois a captação de parceiros, posteriormente o treinamento desses parceiros, são os professores voluntários para trabalhar o processo, que executaram essa experiência, ou seja, colocaram em prática o plano de aula previsto com a utilização da plataforma ATR Mini. Levantamento dos resultados. A coleta de informações para o levantamento do diagnóstico contou com a entrevista das professoras, foram duas professoras selecionadas, e com um questionário de 38 alunos, divididos em duas turmas. Podemos ver na transparência um modelo do questionário que foi aplicado. Um questionário com 5 perguntas, muito simples. Os alunos receberam um treinamento, que foi repassado pela professora. Eles tiveram um tempo necessário para cada um, preencheram e posteriormente veremos o resultado deste apanhado. Avaliação do resultado da experiência. No total foram colhidos 38 questionários, conforme mencionado anteriormente, contendo as opiniões sobre o experimento. Após a análise, verificou-se que as turmas não apresentaram diferenças significativas no arrolamento do resultado dos questionários, pelo que, buscando-se maior objetividade, seguem a descrição e comentários, contemplando a somatória do levantamento de ambas as classes. No gráfico de número 1, cujo tema é a afetividade com a plataforma TR Mini, sobressai que a grande maioria dos alunos, cerca de 84%, gostou muito da atividade, acompanhado de cerca de 16%, que gostaram um pouco. Assim, do que se pode levantar, a totalidade dos alunos, sim, gostou da experiência, cada um à sua maneira, mais ou menos entusiasmados. Alguns pela inovação, outros certamente pela curiosidade
da novidade, na mudança da metodologia. No gráfico de número 2, voltado para a motivação para aprender uma ferramenta nova, aproximadamente 66% se mostrou muito motivado com a experiência, seguido de 29% um pouco motivado, e contra cerca de 5% que não se sentiu motivado. Os números são muito claros nessa questão. Quase que todos os alunos se sentiram motivados, pois trata-se de uma linguagem mais dinâmica e contextualizada com seu tempo. No gráfico de número 3, que se ocupa em levantar possíveis dificuldades ao longo da experiência, podemos verificar que aproximadamente 61% dos alunos não apresentaram nenhuma dificuldade durante as atividades, enquanto que cerca de 39% apresentaram um pouco ou muita dificuldade, respectivamente cerca de 26% e 13%. Tais resultados podem estar diretamente relacionados ao curto espaço da experiência e a mencionada anteriormente falta de contato com computadores. O gráfico de número 4 está relacionado à facilidade de aprendizado com a utilização da gamificação. Quanto ao aspecto da experiência com a ferramenta, 66% dos alunos acreditam que facilitou muito o aprendizado, acompanhado de aproximadamente 34% que acham que facilitou um pouco. Ou seja, muito ou pouco, todos acreditam que houve facilitação do aprendizado. Já por fim, o gráfico de número 5 relata a disposição do aluno para repetir a experiência. Aqui, nós podemos verificar que cerca de 95% dos alunos relatou que seguramente se encontra disposto a repetir a experiência, ao passo que outros 5% não gostariam de repeti-la. Considerando a baixa frequência dos alunos que não gostaram da experiência, acredita-se que possa ter havido interferências de outra natureza, como desentendimento entre as crianças, ou o professor e as crianças, ou mesmo alguma ocorrência de cunho emocional, que tenha trazido prejuízo à situação. Finalizando, há que se tratar ainda da experiência das próprias educadoras, do envolvimento delas com a nova metodologia. Ao longo da entrevista com a professora 1, essa relatou que todos os alunos ficaram bastante entusiasmados e até mesmo cobraram novas visitas ao laboratório, mas que alguns outros reclamaram que as fases dos jogos evoluíam muito rápido, frustrando aqueles que apresentaram dificuldades nas operações fundamentais. Ela relatou ainda que a plataforma não apresenta adaptação para os alunos portadores de necessidades especiais, restringindo o acesso e a utilização de grande parte dos jogos. Já em conversa com a professora 2, essa descreveu que, à época, por problemas de acúmulo de conteúdo e de indisciplina de alguns alunos, ainda não havia implantado o projeto, se comprometendo, na semana posterior, com auxílio da coordenadora pedagógica, colocá-lo em prática. Após a renovação do prazo para que ela conseguisse, foi executado o plano de aula experimental. Porém, ao longo da nova entrevista, a sua explanação se limitou a afirmar que todos os alunos gostaram da experiência. Resultados e conclusões do trabalho. O resultado da experiência foi extremamente proveitoso, estimulando-se a reflexão sobre a prática pedagógica e a motivação dos professores para aderir a novos projetos. Todavia, é sabido que a educação é um processo dinâmico e, portanto, não se amarra simplesmente à mídia ou à tecnologia para que evolua positivamente. Para que isso aconteça, restou comprovado que é indispensável também a compreensão e engajamento dos próprios professores, o que ainda é, sem sombra de dúvida, uma questão muito sensível. Comprovou-se também que a gamificação é uma importante ferramenta educacional, pois favorece uma interlocução diferenciada, de maneira atraente e produtiva, promovendo maior apreensão e construção do conhecimento do aluno. Espera-se assim que essa experiência contribua na rotina escolar,
estimulando educadores, gestores e futuros professores a reverem suas ideias acerca do perfil atual dos alunos e das próprias práticas pedagógicas, adaptando seus currículos e seus planos de aula, tornando-os mais convidativos e acolhedores, pois aprender é bom, mas se divertir ao aprender é ainda melhor. Nesses slides são apresentadas as principais referências utilizadas no estudo. E finalizando, agradeço pela oportunidade de ter desenvolvido este trabalho. Agradeço a atenção da banca examinadora, em especial da professora Regina, pelo apoio incondicional, sem o qual não poderia ter desenvolvido satisfatoriamente este estudo. Obrigado.